Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre o poder da igreja. Não num aspecto como a gente conhece, no mundo, mas num aspecto diferente. Por exemplo, um dos poderes que Deus constituiu na igreja é o poder de ser sal. E é o que nós vamos falar nessa manhã. Mas antes, vamos ler o texto que está lá em Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, nós lemos assim nas Sagradas Escrituras. Por isso também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, essa palavra do Senhor Jesus, tendo ali Pedro junto com ele nesse diálogo, que ele perguntou quem os homens dizem ser, ser o Cristo, e assim por diante, que dizem acerca de mim, e assim por diante. E Pedro vai dizer que ele é um Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias esperado a Israel. Então o Senhor Jesus faz essa declaração ali para Pedro diante dos discípulos e todos aqueles que estavam acompanhando, dizendo que ele faria da igreja algo que seria uma instituição divina e que influenciaria o mundo no aspecto espiritual. Por isso que ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E deu essa ligação de coisas que podemos ligar aqui na terra, que será ligada no céu, o que desligarmos na terra será desligado no céu, justamente nesse aspecto espiritual. Pois, como Jesus disse no interrogatório, o meu reino não é deste mundo. É uma referência ao poder espiritual que o Senhor tem sobre a sua criação, sobre a humanidade, sobre tudo aquilo que existe no céu, na terra, ou debaixo da água. Bem, e quando a gente olha essa palavrinha muito especial, eu te darei as chaves do reino dos céus. Justamente essa ligação, esse acesso que nós temos aqui deste mundo para com o mundo espiritual, para com o céu de Deus. Mas quando a gente olha para os governos do mundo e para organizações educacionais e empresariais que possuem grande influência no mundo, essas instituições de mercado ou econômicas, a gente acaba considerando as nossas igrejas locais, como fracas e talvez até ineficientes. Porém, quando nós olhamos para aquilo que a igreja pode fazer, nenhuma outra organização, por mais rica e bem-sucedida que exista, pode fazer. É claro que também, quando reconhecemos o rápido crescimento do mal visto diariamente em nossa sociedade, podemos duvidar se a igreja tem poder realmente para fazer quaisquer mudanças. Mas é justamente no mesmo dia a dia, no cotidiano, quando a gente abre a boca para falar do evangelho, quando a gente testemunha com a nossa própria vida, que o efeito acontece também no cotidiano, diariamente, entre as pessoas que são alcançadas pelo poder do evangelho e são transformadas no seu ser, na sua maneira de ver, de pensar, de agir, de sentir no mundo. Então, uma das figuras da metáfora que o Senhor usa justamente para alcançar esse objetivo, para manifestar esse poder transformador, é a metáfora do sal. Como a gente lê lá em Mateus ainda, capítulo 5, versículo 13, que diz, palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, apontando aquilo que seria uma função deles no futuro,
após a edificação da igreja. Mateus capítulo 5, versículo 13, nós lemos: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A parte de advertência aqui, ela é maior, mas nós vamos dar aqui uma explicação mais breve do que a parte positiva, que é vós sois o sal da terra. Porque todos nós conhecemos a utilidade do sal, mas quando o sal realmente não tem as características de salgar, quando ele, é insosso, sem essa qualidade de dar o sabor, então, de fato, ele é como areia, ele é como terra, não serve para o seu propósito, vai ser pisado, como a gente pisa no chão, pisa na areia, e não tem dali nenhum proveito para influenciar ou para dar sentido, sabor, salgar ou preservar aquilo que está diante de nós. Bem, então a grande advertência, em outras palavras, seria: se o sal estiver dentro do saleiro, ele não vai realizar o seu propósito. Então nós temos que ser sal fora do saleiro, ou seja, temos que ser usados com esse propósito divino de salgar, de dar sabor no mundo. Então, essa é a ideia do se ele for insípido, ele não vai salgar. E para que serve? Para nada. Mas a parte positiva é a que nós vamos dar mais ênfase, e apesar de ser aqui a fala menor, Vós sois o sal da terra. O sal tem uma tríplice função, assim, bem básica, que todos nós sabemos e conhecemos, e vamos vê-la e aplicá-la espiritualmente para as nossas vidas. E aí, então, vamos entender que essa influência, ela pode realmente fazer toda a diferença, e isso é um poder. Não é um poder militar, não é um poder econômico, não é um poder intelectual, é um poder espiritual. Portanto, transcende a todos os outros poderes. Mas vamos lá, para a utilidade, a função do sal. Em primeiro lugar, o sal serve para dar sabor. Essa é a característica. E o sal está em todas as culturas, em todos os lugares do planeta Terra. E dependendo da qualidade do sal, ele vai ser até importado de outros lugares, de outros países, para todos aqueles países que desejam ter um sal de qualidade. Então, percebam que o sal, ele está aí correndo em todos os povos, em todas as culturas, em todas as nações, em todos os restaurantes, em todas as casas. Então, essa ideia é muito importante. Por quê? Porque ele dá sabor. Ou seja, a igreja, você, eu, todos aqueles que cremos em Jesus, devemos dar sabor a esse mundo insosso, Esse mundo sem sal e sem graça, sem a graça divina. Em outras palavras, fazer a diferença. O crente, quando entende que é sal no mundo, como Jesus afirmou que somos, ele vai fazer a diferença onde estiver, porque ele vai dar sabor àquilo que não tem. Ele vai trazer significados e propósitos eternos para as pessoas que têm significados e propósitos temporários, que são efêmeros, que passam rapidamente, enquanto que nós podemos dar sentido que vai além da própria existência aqui na Terra, da própria vida aqui na Terra, pois a vida espiritual, ela transcende a vida física e terrena, que está limitada a um tempo. Então, dar sabor, buscar dar sentido para as coisas que vivemos e lidamos diariamente, sem a perspectiva do céu, isso, de fato, é nada, porque está limitado ao espaço e o tempo, Mas também, no aspecto de dar sabor, de dar razão e propósitos do porquê fomos criados, E por que fomos criados à imagem e semelhança
de Deus. Então, o crente, aquele que pertence à igreja do Senhor Jesus, ele pode ser o sal fora do saleiro, dando sabor e sentido para a vida de muita gente. Em segundo lugar, o sal provoca sede, né? Geralmente, a gente tem aqueles aperitivos bem salgadinhos, justamente para as pessoas consumirem aí, né, algum líquido, água, refrigerante, sucos, né, e assim por diante nos restaurantes, nas lanchonetes. E são bem salgadas, geralmente, essas coisas, porque o propósito é aumentar o consumo, né? Então, quando a gente come alguma coisa com sal, a gente vai ter sede, né? E se provocar sede, espiritualmente falando, é mostrar ao homem que só Jesus pode saciar a sua sede do espiritual, de Deus, né? Ele é a água da vida, essa que é a verdade. Quando olhamos para o encontro de Jesus com a mulher samaritana ali no poço de Samaria, é que justamente a gente percebe, né, essa razão de ser do Senhor, dizendo que ele é a fonte da água da vida. Então, lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Tem coisas que são necessárias, né? E uma delas é você passar e estar com outras pessoas que não sejam seus irmãos de fé, justamente para você poder ser sal e provocar essa sede espiritual nas pessoas através do seu testemunho, né, do Evangelho de Jesus, do seu relacionamento, da sua comunhão com o Senhor e também com a sua igreja, com outras pessoas, né, que creem como você. Mas é ali, é fora do saleiro, é entre as outras pessoas que nós vamos provocar essa sede de Deus, né, essa sede da graça divina. E aí, olha que interessante, o versículo 6 diz: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, né? Meio-dia, um horário quente. Por isso que já estava batendo ali a fomezinha, né? E aí, olha só o que diz aqui o texto bíblico, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que interessante, ele pede, né, algo para essa mulher, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Nós sabemos que os samaritanos são uma mistura de judeus com não-judeus, né? E acabaram perdendo muito da essência judaica, ou até mesmo da fé. Tanto que eles não seguiam os profetas, não acreditavam nos profetas, nem os escritos. Por exemplo, eles não liam os salmos. Então, eles tinham uma fé diferente da fé daqueles da Judéia, né? Porque enquanto os judeus da Judéia mantinham a sua tradição judaica, a sua fé, a sua crença em Deus, e acreditavam nos profetas e nos escritos, como os Salmos, Provérbios, o livro de Jó, os livros de sabedoria, os samaritanos não, ficavam apenas com o Pentateuco. E porque eles tinham um outro tempo e não iam adorar em Jerusalém, então eles não tinham contato com o Deus vivo e verdadeiro de Israel, de Judá, lá em Jerusalém. Então, esses são os samaritanos, e eles existem, inclusive, até o dia de hoje. Mas aí, por isso, essa rivalidade, né? Mas aí Jesus vai responder de forma bem direta e objetiva. E aqui a gente tem uma aplicação para nós. Vamos estar com outras pessoas que não creem como a gente.
mas o que importa é apresentarmos o Deus vivo e verdadeiro. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? Então, a colocação do Senhor Jesus é essa provocação que devemos fazer sobre o espiritual. E porque as pessoas vão responder à nossa indagação com coisas naturais, né? Enquanto Jesus está falando da água da vida, ela está falando, não, você não tem como tirar a água. E você está falando de uma água. Que água é essa, afinal de contas, né? E aí, então, olha só. E o poço é fundo, né? As pessoas vão responder coisas espirituais com argumentação naturais. Mas o exemplo de Jesus, o ensino de Jesus para mim e para você, é maravilhoso, né? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Bem, o Senhor Jesus insiste com a questão espiritual, porque ele sabe, eu sei, você sabe também, né, que a sede natural ela vai ser contínua. Hoje, amanhã, depois de amanhã, mas a sede espiritual, ela só pode ser saciada num ato de fé, que é a salvação em Cristo Jesus, né? E aí ela diz, então, no versículo 15, disse-lhe a mulher, ela entendeu alguma coisa aqui, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aparentemente, na primeira parte, ela tinha entendido alguma coisa espiritual, mas na segunda, perceba que ela quer não ter que tirar mais água dali, ela quer ter uma água na casa, uma fonte de água na casa dela, né, em outras palavras, né? E aí o Senhor Jesus, né, diz algo aqui bem interessante, quando a gente lê aqui no versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Opa! Aqui então é a virada na chave, né, mental da mulher samaritana. Agora sim, por ele falar algo muito específico, ela entende que é algo espiritual. Bem, então é nesse momento que o Senhor Jesus, que ela reconhece no Senhor Jesus como profeta, que a chave muda. Então a necessidade que as pessoas nos reconheçam como sal, quando a gente dá sabor, quando a gente provoca sede, e em terceiro lugar, o sal conserva. E essa é a ideia do que o Senhor Jesus falou no início, né? Que nós conservamos esse mundo. O mundo era para estar muito pior se não fosse a igreja do Senhor Jesus, que como sal na terra tem conservado muita coisa, preservado muita coisa. Na antiguidade era assim, o sal conservava o alimento, ainda hoje o é, né? O sal ainda conserva muitos alimentos, como a carne, por exemplo. Aliás, temos até uma carne, né, de sal, né, carne de sol chamada, que é conservada com sal. Então, percebam que esse é o propósito, e nisso está o nosso poder, de sermos sal no mundo, de darmos sabor, sentido, de provocarmos sede do espiritual e de conservarmos aquilo que é bom, que é correto, né, que é necessário para que a sociedade não venha se deteriorar completamente. Então, essa é a nossa função de sal no mundo. É por isso que o Senhor Jesus, né, quando ele fala desse poder da igreja deixada na face da terra, pensando em mim, em você, em todos aqueles que creem, é que nós temos, então, esse poder espiritual como sal aplicado na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos, né, nos conformar com este mundo, mas antes transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento.
E aí nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E quando experimentarmos isso e falarmos disso para as outras pessoas, seremos o sal fora do saleiro. E aquele poder que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não resistiriam à igreja, estará acontecendo, porque nós vamos estar influenciando esse mundo através do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o crente deve ser, sal na terra, conservar, despertar o interesse e dar o sentido à vida às pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Que Deus te abençoe ricamente nesse dia que o Senhor fez. E se você ainda não é inscrito no canal do Templo Batista de Indianópolis, se inscreva, deixe lá o seu gostei, o seu joinha, o seu like, e acione lá o sininho para você receber as notificações, de cada evento, de cada devocional aqui do TBI, tá bom? Então, nesse momento, vamos fazer uma oração encerrando essa parte. Pai, obrigado por esse tempo em torno da Tua palavra, na exposição que vimos, ó Deus, da função e do objetivo espiritual da metáfora que o Senhor usa, falando que os discípulos e que nós devemos ser sal na terra. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir, ó Deus, esse propósito, pois nisso está o poder do Evangelho, da Igreja do Senhor Jesus, em que cada um, seguidor, discípulo de Jesus, seja sal nessa terra. Pedimos isso, ó Deus, e que o Senhor possa nos dar, nesse dia, um sabor especial na nossa vida, em que possamos testemunhar do Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até nosso próximo devocional. Shalom, Deus abençoe a todos.